Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu trouxe aqui o Ricardo Golzer, ele é meu sócio aqui no eGestor, e hoje de manhã ele veio me contar uma história sobre uma conversa que ele teve com um ex-funcionário nosso aqui, que foi convidado para trabalhar numa startup, e a gente teve aquela conversa. Ele me contou o que aconteceu, eu achei muito interessante, e eu acho que serve para muita gente essa conversa que ele teve com essa pessoa, e eu quero replicar o que a gente conversou hoje de manhã aqui em vídeo, e também eu trouxe outras coisas aqui que o pessoal me pergunta nos stories lá, para a gente debater, e é isso, tá? Então, Ricardo, obrigado. Me conta um pouco, como é que foi a história, não vamos dizer nomes, quem é, mas é muito legal essa história, e a gente precisa contar aqui, porque eu sei que tem muita gente que está nessa mesma situação. Mesma fase, né? Na verdade, então, é um ex-funcionário nosso que continua sendo nosso amigo e ele recebeu uma proposta de um programador que ele já tem acho que uns 4 softwares diferentes e agora ele vai lançar em setembro uma ferramenta para o agronegócio. A ideia é muito bacana, é um RP focado totalmente para o agronegócio, tem parte de emissão de notas, a gestão específica para produtor rural, né? Ele já tem algumas contas rodando e agora, só que esse programador identificou que ele não tem o perfil para sair e vender, e aí chamou esse nosso colega que já trabalhou conosco aqui e entende mais de venda, para que ele tenha carta branca para montar a máquina comercial lá dessa empresa para esse software e vem tirar algumas dúvidas, ver o que eu achava do projeto, por onde que eu achava que ele deveria começar, se era momento de fazer isso. E aí nós iniciamos, né, tirando algumas dúvidas dele. Ele tem alguns pontos que quer trabalhar, continuar trabalhando onde ele está hoje Sim. e ao mesmo tempo montar nas horas vagas ou pegar um período do dia para fazer manter e atualizar o time comercial e o outro período ele trabalha no emprego atual. É o E ponto aí, assim, ó, sabe o que me lembrou quando tu falou isso hoje de manhã? Me lembrou quando eu era criança, que eu pensava que eu ia ser astronauta, bombeiro, policial, tudo ao mesmo tempo. E só que na vida adulta não dá, não não tem dá, como. pelo menos não tudo ao mesmo tempo. Ou tu pode escolher mandar mal em tudo, né? Não, eu Aham. quero decidir que eu vou ser péssimo em todas as funções e aí vou pegar umas 3, 4 e não adianta. Até uma coisa que a gente conversa muito e eu passei para ele, foi a primeira dica, não funciona montar uma máquina comercial do zero, você pode entrar em uma máquina que já está rodando com pessoas experientes e quem sabe dar um pouco menos de atenção, porque as pessoas já andam sozinhas, já têm um processo mapeado, eles já sabem fazer. E aí até quem sabe tem espaço para você ter um segundo projeto. Mas montar a máquina, mapear todos os processos, colocar os discursos, os pitches todos alinhados e os processos certinho ali, cadência, ciclo de vendas, entendedor de mercado e fazer outra coisa, acho impossível. E a primeira dica que eu dei para ele tem que ser obcecado Eu por falo isso vendas, sempre aqui tem que ser para no ter canal. sucesso. Não tem como. Eu sempre falo aqui que, por exemplo, eu fiquei obcecado pela empresa, depois por marketing, pelo marketing de conteúdo, depois a gente ficou obcecado junto pelos processos de vendas. É, Agora a gente está na parte de revenda do gestor. A gente está sempre assim, ó, aquilo que tu falou de. Ele queria. Como o cara é muito jovem, ele queria também continuar fazendo festa, essas coisas. A gente não, tu deu conselho para ele de, cara, tem que ser tão obcecado que tu vai estar na festa se sentindo mal porque tu não tá fazendo determinada coisa na tua empresa, né? Isso. E assim, quanto mais roda o projeto, mais você vai ficar viciado. E aí tem aquelas primeiras ondas ali onde é muita dificuldade e a gente não sabe às vezes que um pouco de força que você faz a mais, você vence aquela etapa e isso te ajuda muito a sentir o sabor e ficar cada vez mais obcecado e chegar nesse ponto que você falou. Tu tá, sei lá, assistindo um vídeo que não é sobre vendas, tu se sente culpado de que não, eu deveria estar dando atenção ou aprendendo alguma coisa para levar pro time, porque senão eu não acredito que vai dar certo. Para o cara realmente dirigir a máquina de vendas, ele vai ter que se entregar muito, porque tem muita coisa para aprender, tu vai ter que ensinar as pessoas, e aí já entra junto essa questão de, pera um pouquinho, tu vai trabalhar em um outro projeto, tu vai. Que eu brinquei com ele, né? Ó, não vai dar mais para beber na quarta e trabalhar na quinta, no início do projeto ali, porque tu tem que estar não 110, tem que estar 120% de pé para conseguir rodar, às vezes, várias funções, né? Porque um dos pontos que normalmente acontece quando tu abre uma empresa e um SaaS e vai começar a rodar no mercado, provavelmente, ou normalmente, tu não tem cash, grana. E conversando com o pessoal ali do grupo do Vivendo de SaaS, a gente identifica
que normalmente não tem grana para contratar uma máquina com 20 vendedores e começar bombando. Normalmente o primeiro vendedor é o proprietário. Então ele vai ter que, e é muito bom que ele faça isso, para ele entender onde que estão as grandes jogadas, quais são as dores, quais são as dificuldades, para começar a treinar os próximos. Só que isso é dor pra caramba, porque ele vai ter que, às vezes, se ainda é o cara que programa, vai ter que programar, manter software, fazer venda, montar processo, montar discurso e ainda contratar uma pessoa, treinar essa pessoa. Cara, eu não acredito Mas que tem consiga fazer o com... ponto é assim também. Deve ter alguém assistindo aí agora pensando assim, tá, então quer dizer que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, e eu vou ganhar dinheiro e não vou poder fazer as coisas que eu gosto, que é festa, que é beber com meus amigos. E é verdade. Infelizmente é isso daí. Por quê? Porque chega a maturidade, né? A gente vai pra maturidade, tu não vai. Cara, tu não vai fazer festa pro resto da vida. De repente tu vai, mas a tua vida vai ser bem diferente do que tu tá planejando aí se tu for fazer o festa o resto da vida. Não tô dizendo que não tem exceções no mundo que não vão conseguir fazer isso, faz festa e faz uma empresa crescer, mas não é o normal, né? O cara tem que ter a disciplina. É como se fosse uma vida de atleta, né? O atleta não vai poder beber e executar seu esporte depois, no outro dia, com a mesma capacidade, se ele não estiver totalmente concentrado. E é o que eu quero pregar aqui no nosso canal aqui do Vivendo de SaaS, é vida de atleta, né? De ser dedicado de verdade, ficar obcecado por aquilo ali, porque senão, cara, eu de verdade nunca vi ninguém dar certo sem essa obsessão pelo trabalho, por fazer a coisa acontecer, eu não sei, quando eu comecei, eu não tive esses problemas aí de escolha, porque eu tinha muito claro o que eu queria. Eu queria me tornar financeiramente independente. Eu não queria ser um fardo para minha família, eles pagando minhas coisas. Eu sempre quis isso desde muito cedo. Eu quero pagar minhas contas, eu quero ganhar dinheiro, eu quero construir alguma coisa. Então isso foi sempre muito natural. E eu vejo muita gente que eu converso, gente que vem trabalhar aqui, que eles só querem um emprego para colocar o dinheiro no bolso para fazer festa, fazer outras coisas. Momento. Para um momento ali. Inclusive, era um problema que a gente tinha aqui no início, aqui, quando a gente nem sabia direito como contratar pessoas. A gente contratava estagiários e eles usavam a nossa empresa como meio de financiamento para a festa deles. Financiamento de balada. Era basicamente isso, né? E daí a gente percebia que eles não rendiam do mesmo jeito no outro dia. E eu a gente começou a buscar gente mais madura. Pessoas com filhos, né? Pessoa que a gente percebia que elas queriam mais da vida do que simplesmente fazer festa. Quer construir alguma coisa, né? Eu quero voltar num ponto ali sobre essa dificuldade. Eu acho que é muito importante o empreendedor, agora falando sobre gestão mesmo, né? Tem a ideia SaaS, tem a recorrência, tem tudo isso, mas o empreendedor é muito importante que ele identifique o momento da empresa dele. Eu vejo lá no grupo pessoas que estão às vezes com uma empresa muito madura, já em alto mar, sabe? Onde as ondas... claro que existem ondas e quando dá tempestade são tempestades gigantes, mas normalmente já é um barco muito robusto, entende? Então é uma empresa que ali o proprietário já consegue viajar para a Europa, já consegue tirar férias, já consegue beber, já tem uma máquina que roda, ele quase que só vai lá fazer ajustes realmente, que é o papel do CEO. Mas é um momento de empresa totalmente diferente. Quando a gente fala do início de uma startup, iniciar uma máquina comercial, a gente está falando de uma empresa que ela precisa de sobreviver primeiramente, criar caixa, ter dinheiro, porque todo o dinheiro que entra, ele não vai provavelmente para a conta do proprietário, do CEO, do sócio ali, ela vai de novo ser injetado como marketing. Então tem que ter essa energia inicial para vencer aquela parte que são as primeiras ondas, onde é uma pancada atrás da outra, um desafio atrás do outro. Tudo é muito cru, você conhece pouco o teu mercado, você conhece pouco o teu cliente, você não tem nada mapeado, não tem processo, não tem ferramenta. Algo que eu disse para ele ontem cara, como é que você vai trabalhar em uma outra empresa? Vai brotar da onde um CRM para o teu time utilizar? Os processos, o discurso, o que eles vão falar na primeira abordagem? Qual que vai ser o texto? Até brinquei com ele. Vamos fingir então que eu sou um produtor rural e tu tá me ligando agora. Qual que é o discurso? Não pensei ainda. Exatamente isso. Tu vai ter que pensar e não só pensar. Tu vai ter que executar para que tu possa replicar e também para que os próximos pré-vendedores e vendedores te cobrem, eles vão te cobrar isso, tá? Mas me mostra como é que eu devo fazer, me direciona para que E aconteça. esse é um problema de tu tentar ir para um mercado de repente só para ganhar dinheiro. Tu não ama aquele negócio, tu não ama, por exemplo, falar com um produtor rural ou
achar uma solução para o produtor rural, tu não vai conseguir ser obcecado pelo produto, Não vai ser. pelo cliente. Se tu não, pode ser que tu mude e consiga se apaixonar por aquilo ali. Eu não digo que eu tinha um sonho gigante de fazer software para micro e pequena empresa. Foi meio, a gente foi trabalhando e foi acontecendo, né? A gente não teve esse planejamento perfeito como as pessoas imaginam que tem. Mas eu gosto muito disso. Eu me formei em administração da empresa, então é algo que eu realmente gosto e descobri mais que eu gosto justamente por trabalhar com gestor. Mas se tu não tem essa vontade, até hoje me perguntaram no meu Instagram por que eu não falo sobre parte técnica, né? Porque eu falo sobre programação para SaaS e outras coisas, né? Servidores, essas coisas. Por que eu não falo? E eu primeiro falei assim, ó, tem vários motivos. Um dos motivos é que se eu for falar algo que não é do meu interesse, eu realmente não ame falar, e realmente eu não estou mais tão empolgado com parte de programação e parte técnica, o que eu amo é gestão da empresa, eu vou perder força no discurso, as pessoas vão perceber isso e elas não vão mais me acompanhar. E daí tem outros poréns, né? Por exemplo, eu vou começar a trazer gente que não tem interesse no que eu quero vender, que eu quero o objetivo da criação desse conteúdo, no final das contas, é vender um curso. Então, se eu não vou trazer gente exatamente do meu público, vai dar problema depois, vai ter um nível de engajamento pior, a propaganda se torna mais cara, justamente porque eu tenho pessoas que não estão engajadas com aquilo ali, né? Então, no caso dele, ele nem pensou em que discurso ele vai entrar em contato com o produtor rural. Nem sei se ele tem esse contato, se ele já tem essa experiência de relação com o produtor rural. Eu acho que, acho que o programador chamou ele mais porque ele trabalhou aqui, imagino eu. Já teve experiências, teve contato com uma máquina, digamos que é o objetivo de chegar um dia, uma máquina que funciona para aquele segmento de SaaS onde ele quer entrar. Mas tem várias perguntas antes de começar a ligar, né? Qual é o ICP, ou seja, qual é o perfil de cliente ideal, onde eu encontro ele, é um cara que tem que ser field sales, eu consigo ligar para esse cliente, eu consigo encontrar numa rede social, é um cara que está no LinkedIn, quem sabe, hoje em dia está bombando muito o LinkedIn, é um cara que Mas o produtor rural, acho que não. Pois exato, na verdade ele vai ter que validar onde é que estão essas pessoas. Eu tenho outras perguntas que eu falei para ele, cara, quem sabe tu consegue encontrar contadores que são especializados em atender produtores rurais, alguém das cidades, outra... É aqui na tua cidade ou é em outros estados que tem onde um polo muito mais forte para que você capte esse tipo de cliente? Tem outra questão também, tem produtor rural que digamos que tem, poxa, poucas terras ali e cria algum bicho para vender, planta pouco e quem sabe não vai comprar. Ou seja, qual é o porte desse cliente, entende? É um cliente, é um super produtor, é um produtor médio, é um produtorzinho pequeno, entende? Então tem muita coisa para E tu entender. vai ter que ensinar os vendedores a saber como você comunicar com esse tipo de pessoa, né, também. Porque Exatamente. senão, se vai uma pessoa e não passa uma credibilidade pro lead, ele não vai comprar. E tem outra coisa assim, ó, que daí eu acho que a gente aproveita aqui, que são dúvidas e conversando com pessoas ali do grupo, o desenvolvedor que tem facilidade de identificar ideias e de desenvolver. Tem 4 softwares diferentes, mas não estourou ainda. E aí tá, acho que a gente casa com essa tua ideia de, não, eu sou apaixonado por esse segmento aqui. Porque eu acho que para ter sucesso em algo, tu tem que desligar todas as outras luzes e deixar 100% da tua energia em um sistema só. Então escolher um e fazer aquilo estourar, porque normalmente assim, eu tenho facilidade em desenvolver. Como ser humano eu vou procurar aquilo que eu sou melhor ou aquilo que eu faço com mais facilidade. Então é desenvolver. Assim que eu bati na primeira barreira de vendas, eu papel um pouquinho, não consigo vender, é o software que é o problema. Eu desenvolvo outro e amanhã eu começo de novo até que eu encontre um que eu não vá ter barreiras. E, cara, não vai Porque o acontecer. sonho de todo programador é fazer um software que tu vai colocar na Self-service. internet, tu vai ligar um pouquinho de propaganda e ele vai se vender sozinho, self-service. Nem suporte vai dar. Incrível. Eu queria. Eu também. Eu queria um desses. E era assim que eu pensava no início, de verdade. Eu pensava assim. Eu acho que até um dos erros que eu cometi como empreendedor foi justamente demorar para contratar vendedores, para estruturar a empresa e tentar escalar. Eu quis muito isso, bati muito nessa ideia de o cliente se vende sozinho, mas Brasil é diferente, né? Não adianta, tem que levar. Tem a questão da maturidade digital do pessoal. Outra coisa, por exemplo, nesse caso onde pega um produtor rural, não necessariamente ele já é um cara atualizado. É um mercado que tem muita grana,
Mas às vezes é um cara, é uma pessoa que vem de uma família que já trabalha há 50, 60 anos naquilo ali, daquele formato, não necessariamente. Então vai ter que ter uma educação, tem muita coisa, né, para que comece a rodar de verdade. E ainda falando sobre essa questão de escolher um software, tem algo que acontece muito, é o seguinte: quanto mais você liga, mais você vende, mais você entende daquele segmento, mais viciado, mais fácil é ficar obcecado naquilo ali. E aí mais conhecimento tu tem para passar para os próximos. Porque se tu vende um sistema para educação, um sistema para pequeno empreendedor, um para, sei lá, para produtor rural, entende? Então, assim, tu tem poucos conhecimento de vários segmentos diferentes. Quando tu ataca um segmento só, você tem o case da última ligação para compartilhar com o teu cliente, com esse lead de agora. Tu tem um case de sucesso para apresentar. Depois que tu tem case de sucesso é outra coisa, você já sabe as dores. E aí quando você traz um gatilho de, olha, eu tenho um cliente do mesmo segmento, no mesmo porte que você, ele fez isso aqui com a gente. E agora ele está nesse patamar. Quando o cliente se reconhece num cliente teu, que num caso que você já fez, é tipo quando você tá com uma dor, te indica um médico que resolveu a dor para outra pessoa. Cara, tu não quer saber o que ele vai te falar. Tu não quer saber nem se esse cara é formado. Se ele me der a solução, eu tô dentro, tô fechado. A gente tinha um vendedor aqui dentro que ele conseguiu montar o script de venda deles tão bem feito para aquele segmento, para vender gestor, que ele tinha as risadas, tudo risada falsa, né? Era engraçado Risada demais. no momento exato, com o discurso exato. Assim, eu brinquei com ele que eu ia pegar as ligações dele, pegar a conversa dele e colocar num robô. Em Gravar. tal momento o cliente falou, nem que colocava um estagiário. Quando o cliente falar tal coisa, aperta o botão, sai a voz dele. Né? De tão certinho. E ele vendia muito porque ele conseguiu, ao longo dos anos, montar aquilo ali. E ele vendia muito por causa disso. É legal até para o pessoal não confundir. Quando a gente fala em gatilhos mentais, todas as técnicas, isso que ele repetia muito, não quer dizer que ele tratava todo o cliente da mesma forma, mas que em todo momento, para todo momento que se repetia, ele sabia qual o melhor gatilho. E ele Então, puxa o cara o pro mesmo. próprio jogo. Por exemplo, no jiu-jitsu tem de... Tá eu e o Ricardo lutando, eu trago ele pro meu jogo. E a partir daquilo ali eu trabalho para vencer a luta. Na venda também tem isso. Tu traz o cliente pro jogo e a partir dali fica fácil. É disso que a gente tá falando, disso que eu tô falando na verdade. Então pensa só, tu já atende produtor rural há algum tempo, e aí você já sabe quais são as dores que ele tem. E quando você antecipa a dor do cliente, a objeção do cliente, ele não sabe mais que pergunta fazer e é muito mais fácil para que ele tome decisão, porque pensa só, pro cliente, ele, por mais que esteja gostando, na cabeça dele ele tem que não, eu preciso jogar contra o vendedor para que eu consiga tirar o máximo possível dessa negociação. Só que se todas as perguntas básicas que eu estava preparado para fazer, ele se antecipou, resolveu e me trouxe como uma dor e uma necessidade de solução, eu não sei mais o que falar, entende? Então eu já vou querer ir pra. Fica tudo validado e eu vou para uma negociação e aí eu quero saber, não, tá beleza, então o que eu faço para comprar? Então quanto mais insumo, mais conhecimento, mais profissional passa para aquele cliente. E aí assim, mas eu vou fazer sempre o mesmo gatilho, que repetitivo. Realmente vai ficar repetitivo para quem está do teu lado. Mas para aquele mim era. cliente. No caso desse vendedor que sentava perto da minha sala ali, fica repetitivo. Só que, olha os Rolling Stones. Os Rolling Stones repetem a mesma música há quantos anos? Mas é o que é o produto deles, é o que eles vendem. Não dá para ficar inovando, né? Até, por exemplo, aqui no Vivendo SaaS, muito do conteúdo que eu coloco aqui é repetir, né? Ficar repetindo. Só que as pessoas gostam de ouvir. Sempre tem alguém novo querendo entender. O aprendizado é através da repetição. Então não tem problema em repetir, não tem problema. Não adianta tentar ficar inovando todo momento lá no processo de venda, porque está funcionando. Não estou dizendo que tu não possa testar coisas novas, que tu não vá tentar alguma coisa, mas a cada ligação eu vou tentar uma coisa diferente. Não, vamos pegar o que funciona. E tem a necessidade de eu preciso inovar, e aí inova, faz mal feito só pela necessidade de inovar, faz pior do que o que já tinha pronto. Então, realmente, tu tem que estar sempre estudando e entendendo, melhorando cada vez mais. Sempre tem como melhorar. Mas às vezes, inovar por inovar não é uma solução. Tem que ter um motivo, tem que ter um avanço ali, né? Tá. Agora eu quero falar de outras coisas que o pessoal me perguntou nos stories, lá, aproveitar o Ricardo aqui para não ficar sempre só eu respondendo o pessoal, tá? Então falamos sobre essa história do software para agronegócio. E daí algumas perguntas que me fizeram lá nos stories. Fiz uma landing page, investi em tráfego pago, mas não captei muito e-mail. Quer dizer que a minha ideia é ruim?
me diz disso? Na verdade, a gente faz isso, eu brinco, né? Que a gente faz isso diariamente. A gente lança landing pages que não dão certo, faz muito parte do jogo errar. Na verdade, na venda também tem muito isso, né? Tanto, cada não que você toma te deixa mais perto de um sim, né? Porque mesmo que você errou, então, opa, uma oportunidade de acertar. E aí a gente volta na questão das primeiras ondas lá, na parte que está quebrando. É normal que você erre no início enquanto está aprendendo e faz muito parte do jogo ter esse erro. Então, isso não quer dizer nada. Na Olha verdade, quanto tempo tu gastou para desenvolver o software, quanto esforço para desenvolver o software. Quando chega no processo de vendas, de marketing, tu quer só largar ali e tá funcionando, não vai ter que ter um esforço tão grande, ou às vezes até maior que o desenvolvimento do software. Por quê? Porque só uma landing page, porque não mais landing pages, né? Tu trouxe gente para cá e pode ser que a landing page esteja ruim. Faz mais uma landing page, mede taxa de conversão. A propaganda pode estar ruim. Tu pode estar colocando gente errada lá na propaganda paga. Um exemplo que eu sempre conto aqui é o caso de quando tinha um software de cobrança recorrente que a gente tentou ter aqui. A gente colocava palavras-chave no Google, cobrança, recorrência, boleto, e acabava vindo gente querendo pagar o boleto da Renner. E não vinha gente errada e não funcionava. Então tem que ver, o público-alvo está certo, os criativos estão certos, o criativo é a propaganda, tá? Digamos que tu fez várias propagandas e tu quer fazer uma propaganda melhor. Assim, ó, eu estudo muito sobre marketing, de repente aqui muita gente que me acompanha também estuda muito sobre marketing, mas tem gente aqui que me assiste que não sabe sobre isso. Vocês lembram da Betina que teve que ela virou um meme da Betina? O que a Empíricos faz? Eles trabalham muito com copy. Copy seria o texto para chamar atenção para venda. Essa copy pode estar com problema. Lá na Empíricos, que eu já estudei deles, eles fazem muitos textos, muitos criativos. Assim, ó, eu vi eles falando em 30 criativos para um produto. 30 para uma campanha. Imagina, 30. É muita coisa. Acertar esse jogo de gatilho. Né? E o que eles fazem? Eles pegam aquele que funciona, eles colocam um pouquinho de dinheiro em cada um. Aquele que funciona mais é o que eles investem mais dinheiro. Não é tu que escolheu, não é o teu gatilho. Ou senão as pessoas falam, olha, eu tenho um software de gestão para pequena empresa. Clique aqui. Tu tem que, de alguma maneira, usar textos diferentes, propaganda diferente, coisas que atraem o cliente para ele se cadastrar, para ele testar. Isso não é fácil, é trabalhoso. Eu não me considero uma pessoa boa nisso. Eu estou tentando aprender, estou estudando bastante. Acho que é uma falha na nossa empresa ainda essa parte de copy, né, de texto. Então tem muita coisa que tu pode melhorar. Não é na primeira propaganda ali, não é na primeira landing page que tu vai dizer que não está funcionando. Não vou compartilhar com esse colega então uma trilha de erros então que nós tivemos em landing page, em trabalhar com squad, tirar squad, contratação, estratégia de venda, canal de venda, rede social que está utilizando. Já colocamos Contrata field, não um monte funcionou. de gente, coloca para trabalhar, não dá certo, dá tudo errado, né? Faz parte Contrata do jogo. time inteiro, demite time inteiro. Cara, na verdade é um jogo de teste AB infinito, na verdade. Para sempre vai ser assim. Não para de errar, não para de testar coisas novas. Para sempre vai fazer. E até, sabe aquele vendedor bom? Ele para de funcionar. Para de funcionar. Tem que reciclar. Aquela comunicação para de funcionar, o mercado compra de formas diferentes. Por exemplo, há um tempo atrás, nós pegávamos o pessoal do comercial e o cara estava tentando fazer o agendamento, fazer a qualificação pelo WhatsApp, a gente falava, cara, tá perdendo tempo. Esse WhatsApp de 1 hora é uma ligação de 5 minutos. Hoje em dia é o inverso. Hoje em dia tu faz no WhatsApp tudo funciona pra caramba. A mudança do WhatsApp na verdade, do poder de venda no WhatsApp nos últimos 5 anos é uma coisa absurda a mudança. Hoje em dia, tu faz muito negócio. Eu posso falar que 40% dos nossos negócios sai das reuniões realizadas, sai através de uma conversa completa no WhatsApp, que demorava antes 1 hora para o cara responder. Hoje não, é uma conversa de 15, 20 minutos. Já funciona, tá muito mais dinâmico, tá muito mais aberto, sabe? O cliente também sabe comprar através do WhatsApp. Então são coisas que hoje dava errada no passado e hoje em dia funciona pra caramba. Sim, vamos ver outra pergunta aqui, ó. Por que a maioria dos SaaS são focados em B2B e não B2C?
Para quem não sabe, B2B é business to business, que seria empresa para empresa, e B2C, que seria de empresa para consumidor final, tá? Então, por que que a maioria dos SaaS são para outras empresas? Me perguntaram isso lá no Instagram, eu respondi algumas coisas, tá? Eu respondi primeiro a minha própria resposta e depois teve outras pessoas que responderam. Então, eu vou falar o que eu falei. Primeira coisa, o meu amigo Diego Marconato, autor do livro do lucro, ele é PhD em administração. Ele fez uma pesquisa recentemente, até saiu na revista Veja a pesquisa dele. Ele fez uma pesquisa com um monte de empresas e percebeu lá na pesquisa, claro que não era só isso a pesquisa, ele percebeu que as empresas que mais crescem no mercado brasileiro, pelo menos, eu não sei a pesquisa, de repente é mundial, tá? Nem sei, é porque não foi só ele, também teve outras pessoas que participaram. As empresas que mais crescem são as empresas que vendem para outras empresas. Então, B2B tende a crescer muito mais que B2C. Foi isso que eu respondi. Claro que B2C tem muito mercado, não quer dizer, vou abandonar, não vou fazer, porque não é que mais cresce. Dá para ganhar muito dinheiro com B2C também. Daí, depois, teve o Renato Assi. Quem não conhece o Renato Assi, ele tem uma comunidade sobre Bubble. Bubble é uma linguagem no code, né, que tu não precisa programar para desenvolver softwares. Já tive entrevistas com ele aqui no meu canal. Vou responder o que ele falou para mim e eu postei lá no meu Instagram. Minha opinião, as duas formas mais eficazes de se vender SaaS é comprovando que o usuário vai ter A, aumento de receita, ou B, redução de custos. Então tá, tu tem que ter uma dessas duas coisas para poder convencer. Como que você faz isso no B2C? O que é que podemos criar no B2C que gera aumento de receita ou redução de custos? E mesmo que a gente consiga, em que patamar tu vai conseguir fazer isso? O argumento dele é, digamos que tu consegue reduzir custo para o teu funcionário, para o teu cliente. E tu ganhava R$4.000 e conseguiu diminuir para 3.600 o custo dele mensal. É muito pouco. Já numa empresa, né, tu conseguiu reduzir 0,5%, qualquer coisa ali, digamos R$5.000 de redução. Então tem um impacto muito maior. Então por isso que o software acaba tendo muito mais valor para a empresa do que para o consumidor final. Eu concordo muito com ele. E assim, no B2B o ticket é maior, então tu consegue cobrar mais do teu cliente, entregar soluções maiores e você consegue ter um ROI muito mais fácil sobre uma operação de vendas. Tu pega o B2C, tem que ser muito no fundo do funil, tem que ser aquele cliente que seja realmente assim, precisando só de um empurrãozinho para entrar, para que o teu vendedor consiga, com um ticket pequeno, ter uma performance absurda para entregar um ROI no final. Porque senão tu pega o custo da operação para comissionar, para ter um vendedor de ponta, tu vai ter que pagar bem. E trazer de volta essa grana através de um ticket baixinho, eu acho que o ticket, na minha opinião, é o que dificulta bastante. Apesar de que, se for ver, até mesmo no e-commerce hoje, já tem operações de vendas, mas é para o cara que já está com o carrinho montado e não está fechando. Para curso também tem alguns cursos onde o time comercial entra para fazer só para dar aquele peteleco, para pingar aquela gota no funil. Agora, para montar toda a operação, para baixar as camadas de topo para meio, de meio para fundo de funil, tem que ser B2B por causa do ticket. A minha opinião é ticket. Tu consegue mostrar aquilo ali que é dor ou ganância, né? Aquela história. Mas matematicamente, financeiramente, é difícil de aprovar. A não ser que tu consiga encontrar, como ele falou, uma solução para entregar um retorno muito grande, né, para o teu cliente B2C. É difícil. Quantos nãos... me perguntaram lá, né? Quantos nãos para um sim em média no SaaS? Isso é bom a gente falar. E o Ricardo é o cara para falar isso aí, que é o cara que está na frente da operação de vendas ali. Olha, tem algumas pesquisas onde dentro de uma negociação com o mesmo cliente, ele vai te dar pelo menos 6 nãos até o fechamento. Pelo menos 6 vezes ele vai te dizer não e vai fechar alguma porta para você. 6 vezes até que você consiga fechar. Esse é o bench, né? Mas na carteira, em todo o ciclo de vendas de um vendedor, hoje a gente consegue... Vai muito da conversão, da qualidade do teu lead, mas acho que o bench nacional está em questão de 33% de conversão. Isso um vendedor recebendo em reuniões qualificadas. Ou seja, pelo menos a cada 3 negócios, 2
vão fechar as portas totais e vão embora sem levar negócio nenhum. Isso o Bench nacional hoje está em 33% de conversão já qualificado. Só que nós estamos pegando já da reunião realizada para frente. Se tu for pegar toda a qualificação desse pré-vendedor, onde ele vai ter uma conversão, aí 36% vai atender, desses 36%, 15% vai ir para frente. Nossa, a quantidade de não é muito grande. Então, por isso que a gente sempre bate. Você quer ter sucesso em vendas, tem que bater no máximo de portas possíveis. Tu tem que colocar um mínimo de quantidade de leads que você vai tentar conectar e prospectar todo santo dia. Sobreviver ao teu ciclo de vendas. O pessoal acha que vai fazer 5 ligações e vai sair venda das 5 ligações em 3 dias para frente. Às vezes o ciclo é de 15 dias. Ele tem que fazer ligação para caramba para encontrar. E no final das contas vai se pagar. Mas ele não sobrevive. O discurso que tu estava fazendo esses dias para os vendedores, que tu nunca viu um vendedor que liga pouco ter sucesso. É impossível, não tem como. E é por isso que eu digo, né, que o resiliente ele tem mais chances de dar certo do que o resiliente que não é talentoso. Tem mais chances de dar certo do talentoso que não é resiliente. Porque o talentoso ele vai cansar no meio do caminho e vai abandonar. O resiliente ele vai continuar ligando, recebendo não, aprendendo cada vez mais. Ele vai se tornar talentoso e resiliente no decorrer do caminho. E outra, ele vai conseguir corrigir aqueles pontinhos, assim como a landing page do colega, ele vai conseguir resolver e corrigir muitos erros ali. E entender como que o cliente pensa, tem que prospectar. A gente tinha uma vendedora que era muito boa. A melhor ligação da empresa foi demitida por falta de volume. Ela vendia uma conta e pronto, não preciso mais vender por hoje, eu já vendia uma conta. Né? Ela tinha que fazer mais, e daí não dá certo, não tem a vontade. Né? Tem uma palestra da Lúcia, que é muito bacana, e ela, da DNA de Vendas, e ela fala muito sobre essa questão de filé mignon, né? O vendedor que só vende filé mignon. Cara, não existe isso. Eu não acredito. Se você consegue fazer com que o teu time comercial bata a meta só com filé mignon, tá deixando dinheiro na mesa pra caramba. Se tu não tá vendendo costela, se tu não tá vendendo carne de pescoço, bom, na verdade o teu vendedor, ele não é um vendedor. Ele é apenas um tirador de pedido, ele só é um recepcionista de clientes que querem comprar. Não precisa nem de comissão. Para mim, vendas é aquele cara que foi convertido. O cliente que veio, comprou quase que sozinho, não é mérito normalmente, nem do marketing e nem do vendedor. Por quê? Porque já era um lead que vem passando trabalho no mercado há muito tempo, ele tornou a dor explícita e decidiu comprar. E o vendedor só atendeu. Aquele cara costela, casca grossa, que quer negociar, que chora funcionalidade, que reclama de concorrente, que traz dor, isso é venda, cara. Esse aí que tu foi bater na porta dele, na verdade ele não tinha uma dor e você trouxe a dor para ele. Aí você prospectou e você vendeu. Isso é brabo. Todo SaaS deveria ter pagamento. Ele fala que fintechizar é moda ou necessidade. Fintech, para quem não sabe, eu tenho que falar para as pessoas que não sabem, é ter meios de pagamento, né? Fazer uma startup com meios de pagamento. Eu acho que é interessante sim tu ter isso no teu software, mas deixa eu te contar uma história que já aconteceu aqui. Uma vez tinha um cara que queria investir na nossa empresa e ele foi para os Estados Unidos, num evento lá sobre startups, e ele estava empolgado porque ele viu lá nesse evento, estavam falando muito sobre inteligência artificial. E ele me ligou empolgado. Davidson, o e-gestor tem inteligência artificial? Eu, não tem, mas a gente tem como desenvolver. Eu não falei para ele, né, porque ele não é da área técnica, mas tem aquelas API do Google. De alguma maneira a gente dá um jeito, tem profissionais bons aqui dentro, a gente pode fazer alguma coisa relacionada à inteligência artificial também. Mas em que parte do nosso software precisaria da inteligência artificial? Ele disse, não sei. Ou seja, eles só querem pegar um produto, salpicar alguma coisa em cima para tentar vender para o mercado. Olha como tem tal coisa aqui. Eu até entendo, tá? Isso existe, o mercado quer isso daí. Funciona. Mas ao mesmo tempo eu sou muito mais da ideia de, cara, como é que a gente vai atender bem o cliente? O que a gente vai dar de bom pro cliente? Se é inteligência artificial, pode ser. Mas de repente um botãozinho ali já resolve de uma maneira excelente. Então, eu vou colocar só para dizer que eu tenho, né? Me tornei uma fintech. Vai de ti, eu acho que no curto prazo pode ser que tenha algum efeito ali de marketing, mas no médio e longo prazo não vai fazer tanta diferença. É aquela história, tu vende pro teu investidor lá que tem, e aí depois tu tem que deixar de pé essa operação com uma funcionalidade que o cliente não vai utilizar. E aí, para que foi? Só gastou dinheiro. Vende, chama atenção, é atraente pra caramba quando fala inteligência artificial.
novidade, é uma empresa com a tecnologia, digamos que dá aquela sensação de que tem mais barreiras para entrar concorrente, mas não vende, não entrega para nada, fica um elefante que tu tem que ficar carregando e atualizando para ninguém utilizar. Então, depois para deixar de pé a operação não faz sentido Eu algum. queria saber onde a acredito. inteligência artificial, muito mais no nosso processo de vendas, na geração de leads, do que no próprio software. Né? Se existisse alguma coisa assim nesse nível, é muito mais, eu teria muito mais interesse do que hoje colocar no software. Isso, para ajudar o processo. Quem estudar para ser melhor em vendas? Esse aqui é para ti, cara das vendas, tu acompanha todo mundo, tu sempre diz que fica chupinhando tudo que é Caçador de conteúdo na conteúdo. internet, de todo mundo que fala de vendas. Eu sei que tu lê, estuda. Quem são os caras? Tem alguns que eu acompanho há muito tempo, né? Eu tenho o Thiago Concer para a questão de negociação, fechamento. O cara não é só para tecnologia, é venda no geral, só que ele traz... eu sempre digo, né? O Thiago Concer, eu acredito que ele é mais para a parte de negociação para frente mesmo. Ele já considera que você sabe qualificar e fazer toda a adaptação da necessidade do cliente para a tua solução. Dali para frente, negociar e não deixar dinheiro na mesa e nem perder oportunidades é a dele. Nós temos daí outro que eu acompanho muito, que é o Adriano Carioca, muito bacana. Ele já traz muito da prospecção também. Então, até na verdade, ele faz alguns quadros que é muito bacana, onde ele liga ao vivo assim, pro cliente, gravando, e você vê ele fazendo um agendamento, uma prospecção fria para um cliente, em uma ligação de 47 segundos para uma visita presencial. Então ele traz conteúdos bacana demais. Tem até, tu pode pagar para fazer parte de uma comunidade dele lá e ele te dá conteúdo toda segunda-feira. Um conteúdo muito bom. Aí para processo, o pessoal da Rive ali, que é a antiga Outbound Marketing, os caras são demais. Tem as estrelinhas do mercado que sempre tem conteúdo muito bom, blogs bom de acompanhar, o blog da Resultados Digitais, o blog da Rock Content. Eu tenho um Rafa lá, o pessoal é muito, muito bom mesmo. Tem muito conteúdo bacana. Tem o Thiago da Growth Machine também, entende demais de venda, traz uns hacks muito fáceis de você utilizar na tua ligação. Eu acho que aí já tem conteúdo pra caramba. Neil Patel, o blog dele também traz muita coisa avançada pra caramba. Já casado marketing, mas com muita transição para vendas mesmo. Muita coisa que tu pode utilizar no teu comercial. O podcast da MeTime. Não tá pra deixar. Eu falei da Rive, eu digo que são ali as duplas. Né? O par da Rive com certeza é a MeTime, é muito bom. Eles têm o podcast sensacional. Cash for Closers, né? Os caras inovaram, assim, ó, eles no mercado lá, quando tava começando essa onda, eles realmente já traziam conteúdos incríveis, assim, ó. Realmente, o nível do conteúdo que eles oferecem gratuitamente é digno de pagar para o que eles fazem. E eles entrevistam os caras mais brabos do mercado, então, com certeza, ali não dá para esquecer do Cast for Closers, é brabo. Outra pergunta. Vendedor de SaaS precisa ser agressivo? Eu vou responder e depois tu responde, tá? Uma vez me chamaram, eu falei isso lá no meu Instagram, uma vez me chamaram para uma palestra numa universidade aqui, e daí tinha os palestrantes anteriores falando sobre comunicação não agressiva e não sei o quê. Terminou a palestra deles, eu comecei a minha palestra e, cara, agora eu vou ensinar a violência, né? E como que é? Eu acho que tem que ser agressivo sim, no ICP certo. Claro que tem limite também, né? Senão tu vai virar o chato. Mas não pode ser bonzinho demais, né? Na verdade, tem que entender o que é agressivo, né? Tu não vai bater no teu cliente, tu não vai perder ali os limites dentro da negociação. Só que assim, ó, o Thiago Concer, um dos que até a gente na pergunta anterior eu indiquei, ele tem um vídeo que é muito bacana, que acho que é o vídeo que mais explodiu dele e faz sentido. Vendedor bonzinho não vende. Porque o vendedor bonzinho ele tem medo de prospectar, porque eu vou ser chato com o cliente, porque mas eu vou ter que dar desconto porque senão ele não vai comprar. Mas será que ele realmente vê valor na minha solução? Será que a minha solução vale realmente? Cara, pelo amor de Deus. Entende? Tem que prospectar pra caramba, tem que ligar pro cliente. Uma coisa que eu digo aqui, o cliente não quer mais que tu ligue pra ele, atende e diz que não quer mais que a gente ligue. Pronto, essa é a mentalidade. Tem que fazer mais uma ligação, tem que ser agressivo sim, tem que buscar resposta. É uma coisa assim,
o problema é ficar em cima do muro. O problema é aquele cliente que não te diz não. Então que te diga não, te libere e você vai prospectar o próximo. Ele não perde mais o tempo dele e você não perde mais o seu. Um dos gatilhos que eu gosto demais e indico aqui para os nossos vendedores é transparência. Fala para o cliente, eu sei que o senhor quer fazer o melhor negócio para a tua empresa, só que se eu não sou essa oportunidade, se você não vê valor, não acredita e não viu que eu consigo te atender, pô, tranquilo, eu não quero que você perca o seu tempo, mas eu também não posso perder o meu. Então, isso deixa muito claro e assim, cliente, não quer? Beleza. Mas se você quer, entenda, eu vou te guiar e vou te acompanhar o quanto for necessário para fazer a venda. Entende? Outra coisa é dar o máximo de descontos, de parcelamento, de benefício, de bônus que você tem sem o cliente pedir. Entende? Isso é outra coisa que faz parte. Né? Nossa, demais. Até a gente tem que ficar brigando com o vendedor. Tem que ficar brigando. A gente sempre tira, eu brinco, né? A gente tira a chave das salas da mão dos vendedores. As salas são, digamos, desconto no máximo. Ah, quer dar mais desconto para o cliente? Tu vai ter que validar esse desconto com o teu coordenador, vai ter que ir lá no Deus, tu tem que dificultar, porque senão é muito fácil eu dar o desconto. E aí até tem naquele livro Dobre Seus Lucros, ele fala, né? O vendedor é o pior negociador. Porque o vendedor quer venda, ele quer um número, ele quer o resultado, ele quer fechar aquela porta e ir para o próximo cliente. Então se tu deixa muito na mão dele a negociação, cara... Pra te ver nessa frase, eu gostei muito dessa frase, é verdade, mas o pessoal não gostou de ouvir, né? Não adianta, né? Vendedor é o pior, né? Vendedor é o pior negociador. É verdade. E tem uma consequência de vendedor agressivo, né? Que não tem nas perguntas aqui, mas que eu quero falar. E é a última coisa que a gente vai falar por hoje. A gente tem um bando de chato que a gente tem que conviver no dia a dia, mas a gente quer esses chatos. Porque ele não é só chato com o cliente, ele é chato com a gente também. Eu tenho uma frase que é, nós somos caçadores de leões, né? Mas nós caçamos para ter dentro da nossa máquina somente leão. O leão é o cara que quer ser referência, bateu 6 horas e ele vai para casa, mas na cabeça dele lá ele ainda tá pensando no processo, ele ainda tá com aquela meta que não bateu. É o cara que ele fica incomodado em não ter números. A gente tem que mandar embora. Eu não quero pagar hora extra, cara. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora daqui, porque eles querem ficar mais. O RH incomoda muito a gente, assim. Ricardo, por que aquele vendedor tá lá 8 horas da noite, me manda uma foto e eu digo, cara, ele tá fechando venda. E o maluco quer bater meta e azar, entende? É o leão. Só que assim, é difícil de você acreditar que vai montar um time de leões, que tu vai criar um monte de leões e eles não vão te morder. Em algum momento, eles vão querer negociar contigo comissionamento, eles vão querer negociar proposta. Não adianta. Realmente, são leões e eles, por ser leões, eles vão se espelhar muito em você. Você se posiciona bem com eles, eles vão se posicionar forte com você também. Eles não aceitam qualquer tipo de resposta. Normalmente são pessoas que têm um gênio muito forte, são pessoas posicionadas, entende? E é exatamente esse monte de característica braba que faz com que ele tenha sucesso, faz com que ele bata a meta. E não é fácil de conviver com essas pessoas, né? Normal. Não é fácil, mas é bom. São exigentes, né? É porque a gente tem que estar sempre muito bem armado. A tua argumentação tem que ser muito boa também com eles. Tu tem que estar estudando, tem que estar entendendo os problemas deles. Não é simples, né? Realmente. Então tá, chega por hoje. Muito obrigado, Ricardo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se é a primeira vez que tu assiste um conteúdo meu, deixa eu te contar que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. Tá aqui na descrição do vídeo. É só ir lá, clicar. É gratuita essa comunidade. Me segue no Instagram, me segue no Telegram. Tem também, eu vou deixar aqui embaixo, tem também uma newsletter, né? Tu vai lá, você cadastra, coloca teu e-mail, eu te aviso o conteúdo novo sempre por e-mail, você cadastra lá. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. E até os próximos vídeos.